Fala galera do Foco Digital, prontos para mais uma aula de matemática? Hoje a gente vai falar sobre conjuntos. Então fica ligado porque a gente vai ter algumas aulas sobre conjuntos, beleza? Uma matéria super importante, fácil, não é difícil, tá ok? Mas requer um pouquinho de atenção. Tem alguns problemas que a gente precisa ter um domínio muito bacana desse conteúdo, beleza? Bom, vamos falar então sobre a teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos fala um pouquinho sobre operações, sobre como a gente representa um conjunto, tá? Mas o que é um conjunto? Qual é a definição de conjunto? Tá? Galera, a definição de conjunto, o que é um conjunto na matemática? Um conjunto é a união de elementos que têm alguma característica em comum, tá? Que é de fácil definição da gente de saber que pertence ou não a determinado grupo, tá? Então, isso é um conjunto. É uma união de elementos que tem uma certa característica em comum, beleza? Vamos entender um pouquinho do que seria conjunto e as suas representações. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Nós temos três formas de representar um conjunto. Um conjunto pode ser representado por enumeração, ele pode ser representado pela sua compreensão, que nada mais é do que característica, e ele pode ser representado por meio de um diagrama, tá ok? Primeiro caso, a enumeração ou a listagem. O que é isso? É você representar um conjunto escrevendo todos os elementos que pertencem a esse conjunto. Então aqui eu tenho um conjunto A, que é representado por 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, ele é representado não. Os elementos dele são os números 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o conjunto A, beleza? Eu representei ele escrevendo todos os elementos que pertencem a esse conjunto. Mas eu posso representar esse conjunto através do método da compreensão, que nada mais é do que especificar a característica desse conjunto, tá? Então aqui, matematicamente, eu estou representando ele dessa forma. A é um conjunto igual a... Dentro do A eu tenho x pertencente aos números inteiros, certo? Z, lembra que esse Z aqui é a representação de números inteiros. Essa barrinha em pé, a gente lê como tal que, tá? Então, recapitulando, x pertencente aos inteiros, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Acabou. Defini o conjunto. O que eu estou querendo te dizer? O que eu disse aqui de forma matemática? O conjunto A é contido pelos elementos x, tá? Sendo que x pertence aos números inteiros. X é um número inteiro. E x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Quais são os números maiores ou iguais a 1, menores ou iguais a 5? 1, 2, 3, 4, 5. Em cima eu enumerei eles. Embaixo eu botei a sua característica. A característica desse conjunto. Você vai falar, pô, muito mais fácil eu enumerar. Beleza. E se seu conjunto tiver 1000 elementos? Vale a pena? Se o nosso conjunto aqui fosse de 1 a 1000, você ia escrever de 1 a 1000 todos os elementos? Não. É mais fácil você botar a característica. Então você ia dizer aqui, conjunto A é x pertencente aos inteiros, tal que x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 1000. Ponto. Então, o método da compreensão, ele, em muitos casos em que você tem um conjunto muito amplo, é melhor ele é mais fácil para se representar. Quando o conjunto é muito pequeno, não, mas quando ele é amplo, ele é o método aconselhável, tá bom? Uma outra forma da gente representar um conjunto é por meio de um diagrama. O que é um diagrama? Um diagrama é um desenho
tá? Onde você vai enumerar os elementos, só que ele está limitado, tá? Em uma região limitada. Então, a gente tem aqui o conjunto A, representado por esse círculo, né? E dentro desse círculo, nós colocamos os elementos. Então, isso é um diagrama, tá bom? Beleza. Compreendido as três formas de representar um conjunto, existe uma outra característica, que são os subconjuntos. Tá? O que é um subconjunto? É um conjunto de outro conjunto. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina aí a sua cidade. A sua cidade é um conjunto. Você mora dentro dela, então você é um elemento desse conjunto. Só que sua cidade tem vários bairros, e aí você mora num bairro. Você também pertence a esse bairro. Você pertence ao bairro e você pertence à cidade, certo? Todo mundo que mora no seu bairro pertence a essa cidade, mas nem todo mundo que mora nessa cidade pertence ao seu bairro, concorda? Essa é a diferença? O seu bairro é um subconjunto da sua cidade, beleza? Essa é a ideia de subconjunto. É quando eu tenho um conjunto que cabe perfeitamente, completamente dentro de outro. Ou seja, todos os elementos do subconjunto pertencem ao conjunto tal. Exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. E tenho o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Eu posso te dizer, afirmar que o conjunto A, ele na verdade é subconjunto de B. Por quê? Todos os elementos de A pertencem também a B. Ok? Então, a gente representa assim isso. A está contido. Esse C é contido. Beleza? Detalhe, dois símbolos que nós temos dentro da teoria do conjunto, dos conjuntos, que é extremamente importante. São extremamente importantes. Esse Ezinho, tá? Que a gente diz de pertence, chama ele de pertence. Eu tenho ele cortado, que a gente diz como não pertence. E eu tenho esse C e o Czinho aqui cortado. Esse é o contido e esse aqui é o não contido. Beleza? Qual é a diferença? Gravem, pertence. Pertence eu uso para falar de elemento para conjunto. Exemplo, eu posso dizer que o 5 pertence ao conjunto A. Tá? Então, quando eu tenho um elemento e um conjunto, no meio eu tenho pertence. Ou não pertence. Né? Se eu tivesse aqui o 6, eu diria que 6 não pertence a A. Beleza? Quando eu falo de conjunto para conjunto, aí a gente usa o contido, que foi o nosso caso aqui. Eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Qual é a relação entre eles? O A está contido em B. Beleza? Se fosse o contrário, B e A, no meio estaria o não contido, uma vez que o conjunto B não está contido em A. Beleza? É o contrário. A está contido em B. Ok? Dúvida? Galera, para a gente concluir, tem uma relação muito importante também. Existem 3 tipos de conjuntos que a gente precisa gravar alguns nomezinhos que são importantes. Nós temos o conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? O conjunto unitário é um conjunto que possui um único elemento. Eu tenho o conjunto vazio, tá? Que é o conjunto que não tem nenhum elemento. E esse cara é muito importante, porque um conjunto vazio, ele pode ser representado assim, ó. Assim, sem nada dentro da chave.
como eu posso representar ele com um zero cortado, sem chave nenhuma. Conjunto vazio, tá bom? E o outro é o conjunto universo. O conjunto universo são todos os elementos que pertencem a um determinado conjunto. Ok? Um último detalhe. Quem se atentou para esse símbolo aqui? Tá? Aqui está representado matematicamente essa relação do subconjunto, A sendo o subconjunto de B. Todo subconjunto está contido no conjunto, tá bom? Então, o que está sendo escrito aqui? Esse símbolo significa se e somente se. E esse aqui significa se então. Então, a gente lê assim, ó. A está contido em B, se e somente se. Para todo x pertencente a A, x pertence a B. Tá bom? Então, A está contido em B, se e somente se. Se para todo x pertencente a A, x também pertence a B. Então, isso daqui é uma forma da gente ler o conjunto. E, para concluir, a gente tem aqui a representação em um diagrama. O A como subconjunto de B. Lembra que eu falei da cidade e do bairro? Nesse caso, é como se o B fosse a cidade e o A fosse o bairro. Observe, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dentro de A. E o A está dentro do B. Então, todos esses elementos pertencem a A e também pertencem a B, que é um conjunto mais amplo. Ok, galera? Então, fiquem atentos, estudem, revejam essa aula quantas vezes forem necessárias, mas é algo bem simples, é um conceito muito simples. Na próxima aula a gente vai falar sobre operações entre conjuntos, tá? Então não saia daí, fique atento, que é muito importante para a nossa sequência. Forte abraço, galera!